point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Somebody's getting it, somebody's getting my love. Somebody's getting it, somebody. Começando mais um podcast PL Brasil, dessa vez sem script, sem frase decorada. Quem gosta do futebol inglês viveu uma semana fantástica, porque é a primeira vez na história do futebol que as duas finais das duas competições europeias mais importantes do velho continente serão disputadas por ingleses. Na Champions League teremos Liverpool contra Tottenham e na Europa League teremos o clássico londrino Arsenal e Chelsea. Teve emoção, teve gente fazendo o impossível nessa semana, teve de tudo. E esse é o papo dessa semana no podcast PL Brasil. Recebo aqui hoje dois convidados muito especiais que moram no meu coração. Leonardo Zacarin, editor-chefe junto comigo da PL Brasil, torcedor, sofredor do Newcastle, e o grande algoz do pessoal do grupo da firma, né, Léo? O pessoal lá te adora por lá. Seja bem-vindo, cara. Sua segunda participação aqui no podcast. É brincadeira, uma coisa dessa. Aqui. É a segunda participação, é a segunda vez que você me estraga na frente dos ouvintes do podcast, né, Júlio? Você tá de brincadeira, Normal. Prazerzaço dividir esse espaço aqui com você pra falar um pouco dessa semana histórica aí das competições europeias pela Premier League. É nóis, meu querido. E olha só, outra pessoa muito especial aqui também. Ele foi meu calouro na faculdade, foi meu adversário na copinha da faculdade, torce pro time errado da Inglaterra, mas mesmo assim eu tenho um apreço muito grande por ele. Quarta ou quinta participação aqui no podcast, Lucas Sanches, meu grande amigo, editor-chefe da Chelsea Brasil. Foi no sufoco hoje, hein, cara? Muito prazer estar com você aqui novamente e seja bem-vindo. Julião, Léo, prazer imenso estar aqui com vocês. E o sofrimento, ele pertence ao torcedor do Chelsea, né? O maior de Londres, ele se faz grande nessas situações. Não tem como ser diferente. Que é isso? Olha o depoimento aí do sofredor. Mas tá certo, o importante é que o Chelsea também garantiu a sua vaguinha, vai terminar a temporada aí lutando por um título. Então bora começar, pessoal, bora começar esse podcast histórico que talvez não se repita mais nunca na história do futebol, porque vou te contar, viu, 4 ingleses nas 4 vagas finalíssimas das duas competições europeias. Isso aí é um feito histórico mesmo, nunca aconteceu, mas vamos falar, né? Vamos dar uma recapitulada aqui em cada confronto, começando, né, na ordem cronológica do que aconteceu essa semana incrível, que matou muita gente aí do coração, começando por Liverpool e Barcelona. Pessoal, o Barcelona fez 3-0 nos Reds na primeira partida lá na Espanha, e o Liverpool capenga, sem 2 dos seus grandes maiores jogadores no time, que é o Roberto Firmino e o Mohamed Salah. Eles não jogaram, teve Origi no comando do ataque, e mesmo assim a equipe da terra dos Beatles conseguiu reverter o placar 4-0 em Anfield. Uma das partidas mais históricas da história do futebol, com certeza, que vão ficar marcadas para sempre. E eu, como torcedor aqui do Liverpool, vou dar meu depoimento. Cara, só de pensar nisso eu já tô tremendo aqui de novo. Mas vamos comentar essa partida, gente. Pessoal, o que aconteceu? Julião, Léo, ouvintes do grande podcast PL Brasil, foi no mínimo absurdo, na minha opinião. É difícil, muito difícil a gente ver uma virada desse tamanho, e não só uma virada, um placar desse tamanho em uma partida da magnitude que tem uma final de Champions League. A última lembrança que eu tenho, assim, pensando rapidamente, do Liverpool fazendo um jogo tão grande foi, se eu não me engano, na temporada 8-9, quando enfiaram 4 no Real Madrid em Anfield. Também 4, também contra um time espanhol. Só que aquele não era um jogo tão grande quanto esse jogo. E o time do Liverpool era um time, não sei se melhor, mas um time que estava completo. Um time que tinha o Gerrard, tinha o Fernando Torres, que também inclusive fez gol naquele jogo. Agora a gente pensa, o time do Liverpool já estava na desvantagem psicológica. Não era um jogo de fase de grupos, não era um amistoso, não era nada. Era uma semifinal
era provavelmente aí a grande chance do Liverpool pleitear um título imenso para sua história, mais um título imenso, porque a Premier League, querendo ou não, tá mais difícil do que a Champions League. E os caras foram lá e conseguiram, assim, simplesmente conseguiram. Eu acho muito difícil a gente entender o que aconteceu na pré-eleição do Jürgen Klopp, o que se passava na cabeça do Origi, comandante de ataque, no lugar simplesmente do Firmino. Cara, ele abraçou uma responsabilidade que possivelmente ele jamais imaginaria que iria ter que abraçar, e correspondeu. O time do Liverpool foi muito coração, como tradicionalmente é, Julião pode falar mais do que qualquer um, e foi muito futebol. O time, e sem contar o apagão do Barcelona, que isso não é desculpa, porque o Liverpool amassou o Barcelona, em todos os quesitos técnicos, táticos, questão de torcida, não interessa se no Camp Nou cabe 40 vezes mais do que cabe em Anfield, a torcida do Liverpool amassou o time do Barcelona também, e não tinha como ser diferente. E bem feito para Luizito Soares, bem feito para Felipe Coutinho, e bem feito para todo mundo que acreditava que esse jogo já estava ganho. Eu acho que o Liverpool deu uma aula de futebol, quem gosta tem que ficar orgulhoso, e eu particularmente fiquei feliz com essa surra que o Barcelona, a nossa querida modinha da Europa, sofreu em Anfield na terça-feira. Eu acho tudo isso que o Lucas falou maravilhoso. Pra gente da PL Brasil foi a melhor semana que a gente já teve. Eu tô rindo aqui, cara. E, pô, eu tô sorrindo e rindo ao mesmo tempo. É de gargalhar pra gente isso. Mas é legal a gente ver como é que o Liverpool retomou seu patamar nas últimas 2 temporadas, principalmente, né? O Barcelona fez 3-0 e talvez nenhum torcedor nem do Liverpool mesmo esperasse a remontada, e não tinha outro jeito, não poderia ser outro time, tinha que ser o Liverpool sem 2 dos principais jogadores. Eu não sei se o Liverpool de 3-4 temporadas atrás conseguiria fazer isso, muito provavelmente não, mas não só porque não teria a qualidade necessária, talvez o Barcelona não tivesse medo, não se acanhasse da forma que se acanhou em frente a um adversário que é o Liverpool de atualmente, assim, é um time muito forte, que bota medo no adversário mesmo. O Anfield é uma atmosfera diferente. Quando sai o primeiro gol, o Barcelona ainda consegue se segurar. Quando o Wijnaldum entra e já faz o gol logo no começo do segundo tempo, se você pegar uma foto do momento do jogo, é absolutamente igual ao momento que o Barcelona toma o segundo gol da Roma no ano passado. É um desânimo, sabe? É o Messi de cabeça baixa, é o time olhando pra ele procurando o que fazer e não sabendo. E acho que nesse momento aí, tá tanto que depois de 3 minutos já sai o gol do empate, aí desmonta totalmente o time do Barcelona, né? Eu acho sensacional, a gente vai repetir isso ainda no podcast algumas vezes, mas a soma de fatores que envolve tudo em volta desse jogo é incrível, assim. Assistindo ao jogo, me lembrei do começo da temporada, na fase de grupos, que o Liverpool pegou o grupo mais difícil da Champions, né, com PSG e Napoli, e no último jogo, não sei se você vai lembrar disso, Julião, teve aquela bagunça que se o Liverpool ganhasse de 1-0 classificaria do Napoli. Sim. Se fosse 2-1 já não classificaria, porque ia pro confronto direto e perderia no gol fora. Ia virar uma loucura, e acabou se classificando com 1-0, exato. Só que ficou 1-0 porque o Alisson pegou uma bola no último lance, que foi uma coisa de louco, assim. Então, o Liverpool sofreu muito na primeira fase. O Liverpool pegou um dos times mais fortes da Europa nas oitavas de final, que é o Bayern de Munique, e não conseguiu ganhar em casa. E depois teve que resolver na Alemanha. Então, assim, a única tranquilidade que o Liverpool teve até agora foi com o Porto. Mas tirando isso, foram vários momentos já de superação. E essa vitória sobre o Barcelona, acho que foi o ápice disso tudo. E outra soma de fatores a qual eu me referia é essa Champions tá maluca, né? Já teve a Juventus virando pra cima do Atlético, o Manchester virando pra cima do PSG, 2 viradas muito improváveis, e aí até a terça-feira era a próxima da fila era essa, né? Só que agora, depois disso, a gente já viu tanta coisa que parece que não é tão grande assim, mas na terça-feira foi uma coisa absurda você ver mais uma virada histórica dessa na Champions. Então, pra gente que é fã de futebol inglês, foi uma coisa, assim, indescritível. Foram vários personagens, né, que protagonizaram essa virada incrível do Liverpool. Você bem citou o Alisson, que salvou o Liverpool contra o Napoli naquele jogo. Salvou de novo, né, nessa partida de volta contra o Barcelona, cara. Fechou o gol, pegou a bola do Soares, pegou a bola do Messi. Teve o Alexander-Arnold, que não foi escalado como titular na partida de ida, né, não sei porquê. Por que diabos o Klopp quis deixar ele no banco e o Diogo Gomes na lateral direita, que é um zagueiro e não joga nessa posição, né? E o cara foi lá e me mete aquele escanteio, pessoal. Aquele escanteio que ninguém esperava. Acho que nem o Origi esperava. A bola simplesmente apareceu para ele e ele conseguiu colocar no único lugar que o Ter Stegen não pegaria.
E o Wijnaldum, né, que jogou de centroavante na partida de ida, foi pro banco na partida de volta, entrou e meteu 2 gols. Assim, são coisas que realmente acontecem uma vez na vida, outra na morte, mas colocaram o Liverpool na grande final. O Liverpool que vai disputar, vai tentar ir atrás do Hexa, né? Já tem 5 taças levantadas e pode conquistar a 6ª. Sensacional, Julião. E é legal também a gente reparar que o Liverpool, depois da Champions de 2005, que foi um marco, né, um grande título do Liverpool desde o Campeonato Inglês de 90, o time não engrenava e passou 2006, 2007, 2008, bons times que não ganhavam troféus. Aí chegou ali, se não me engano, em 2012, 2013, voltou a brigar um pouco por Copas domésticas, chegou até a ganhar, mas isso não é suficiente. A gente sabe que a história do Liverpool é muito maior do que tudo isso. E a partir do momento que o time consegue se organizar e montar bons plantéis, o resultado é esse. É natural que o Liverpool vá brigar, assim como os 4 times ingleses que hoje brigam pelos 2 títulos da Europa e os 2 outros grandes que formam o Big Six, claro. A partir do momento que eles estão organizados, eles vão bater de frente com qualquer um da Europa, por diversos motivos que a gente teria que fazer um podcast inteiro só para citar a base dos times ingleses. Mas claro, o futebol não tem merecimento, mas é muito merecido ver o Liverpool de hoje em dia, com o técnico que tem, com o apoio da torcida que tem, com os excelentes jogadores que tem, tanto os da base como os contratados, jogadores até às vezes renegados que chegam, jogadores que crescem quando chegam. Isso faz com que o Liverpool seja grande e é isso que faz com que um time seja grande. Com certeza, eu concordo com o Lucas. Eu acho que o que ele falou sobre esses anos de sombra do Liverpool aí são anos normais. Quando você disputa com muitos times fortes, acaba que algum deles geralmente fica um pouco de fora. Assim. Aconteceu um pouco com o United, aconteceu um pouco com o Arsenal, o Chelsea sofreu um pouco com isso também ultimamente. Mas eu acho que o grande ponto aqui é a gente citar o Klopp, né? É um cara que chegou e realmente mudou a cara do time, mesmo não tendo sido campeão desde que chegou, mas você consegue ver que é o ápice do Liverpool nas últimas décadas, assim. Em questão de qualidade de elenco e de futebol apresentado também. Eu acho que o Klopp, se fosse outro cara, talvez não tivesse o mesmo sucesso que ele, né? E pra fechar, Julião, o que você citou dos grandes personagens do jogo, o Alisson, pra mim, melhor goleiro da Champions. Do ano passado e dessa também. O cara é fora de série, tem um preconceito contra ele aqui no Brasil que não é justificado, assim, e ele tem feito campanhas ótimas, mudou a cara da defesa do Liverpool também na Premier League. O Arnold é brincadeira que esse moleque joga, o QI dele de futebol naquele escanteio é muito acima, né? O Roigui não tá olhando pra jogada, ele faz o gol no susto. O único cara no campo que percebeu o que tava acontecendo era o Arnold, nem o cara da câmera que tava gravando, nem a torcida, ninguém entendeu o que tava acontecendo, ninguém. E ele acabou eliminando o Barcelona numa virada histórica por causa de um estalo que ele teve de estar 100% concentrado, assim. Eu acho que ele é que a lateral direita da Inglaterra tá bem guardada aí pros próximos anos com esse garoto. Saindo da Inglaterra, vamos agora para a Holanda, porque foi lá que o Tottenham protagonizou a maior partida de sua história. Os Spurs, que nunca haviam chegado numa final de Champions League, conseguiram dos pés do brasileiro Lucas Moura. Ele que foi o responsável por um hat-trick, nada mais nada menos que um hat-trick numa semifinal de competição europeia contra os holandeses. O Tottenham começou mal essa série, perdeu em casa por 1-0 e depois tomou 2 na Holanda e o brasileiro foi lá, fez 3 gols e virou o marcador. O Tottenham, que havia chegado, se não me engano, nos anos 70 na semifinal, foi eliminado pelo Benfica, do grande Eusébio, craque português. Benfica que conquistaria a Champions League na final posteriormente. E agora o Tottenham tem a chance de conquistar a orelhuda, pessoal. Outro time também, assim, que é outra partida também, né, que é de bater palma. Ninguém esperava, assim como o Liverpool, ainda mais depois do Ajax ter feito 2-0 no jogo da volta. Praticamente, assim, sacramentando a classificação do time holandês. Mas o Pochettino voltou para o segundo tempo, teve um estalo também, assim como o Arnold teve naquele escanteio. O Pochettino teve um estalo para poder mudar a equipe, mudar a cara do time. E os Spurs conseguiram a vitória e conseguiram a virada que ninguém estava esperando. Sanches, o Pochettino é outro cara muito merecedor também, né? Assim como o Klopp, desde que chegou ao Tottenham, não venceu nenhuma taça,
mas a diretoria continuou acreditando no técnico argentino. Ele continuou no time, teve gente especulando ele no Real Madrid. Se teve, ele preferiu ficar no Tottenham. O time parece que endeusa ele, né? Porque vários jogadores muito bons também continuam na equipe, não vão para outros times, mesmo não ganhando nada, e dessa vez a recompensa veio finalmente, né? Pochettino é um profissional sensacional. É incrível o que ele faz com o elenco do Tottenham. O Tottenham, vale lembrar, não contrata jogadores, se eu não me engano, há 18 meses, ou seja, nenhuma novidade em 18 meses, e ele consegue fazer isso tudo que ele faz. Não vou chamar de magia, porque ele tem um elenco excelente na mão. Então ele consegue desenvolver o trabalho fenomenal e ele é muito bem acolhido. Isso que você falou é muito interessante. E isso mostra, ele é um cara merecedor, muito merecedor. Aquilo que eu falei no confronto do Liverpool com o Barcelona, de não existe mérito no futebol, verdade, porque na minha humilde opinião, se tivesse que ter um vencedor pelo mérito nesse confronto, seria o Ajax. Mas não é assim que a banda toca. E o Tottenham fez o que provavelmente eu imaginaria menos. Se desse para pensar em algum cenário hipotético, eu diria que o Liverpool poderia fazer os 4 no Barcelona, mas o Tottenham não poderia virar o jogo contra o Ajax. E o Tottenham teve que virar o jogo não em 90 minutos, mas em 45, basicamente. Isso foi genial, e graças a um lapso do nosso queridíssimo Lucas Moura. Eu li uma estatística nos últimos dias sobre jogadores que fizeram hat-tricks em semifinais de Champions League. O Lucas, se eu não me engano, é o 4º jogador na história. E brasileiro, ele é o 3º brasileiro apenas a fazer um hat-trick no mata-mata. Ele se junta aí ao grande Ronaldo Fenômeno e ao Adriano. É uma estatística pesadíssima. Claro, a gente não pode endeusar o Lucas Moura por causa disso, mas isso não deixa de ser irrelevante. Ô, Sanches, eu posso te dar outra estatística também? Por favor. Ele foi o 10º jogador da história a receber a famosa nota 10 do jornal L'Equipe da França. A famosa nota 10. Isso é um sinal, na minha opinião, muito interessante, porque também muito se discutiu recentemente, Júlio e Léo, sobre a não convocação do Lucas para a seleção brasileira. Eu acho que usar esses momentos recentes para pleitear a convocação dele é um pouco perigoso. Não sei se vocês concordam com essa ideia, mas é um sinal de que o Tite precisa abrir o olho com o Lucas. Ele chegou bem por baixo no Tottenham, ele era pouco ativo nas partidas no começo da carreira dele na Inglaterra, e agora pode falar que ele é um jogador importante. Ele consegue ser uma sombra para os jogadores consolidados no ataque do Tottenham e consegue ser um titular decisivo, como ele foi na partida contra o Ajax. Ele foi um jogador que usou todas as suas virtudes, ele foi um cara rápido, um bom finalizador, ele foi tudo que ele precisava ser. E claro, a gente volta a falar do conjunto do Tottenham. Assim como eu elogiei o Liverpool, questão de treinador, questão de estrutura, o Tottenham não está praticamente nada atrás. Tem uma estrutura muito boa, tem um treinador incrivelmente inteligente, que ele é novamente abraçado pela diretoria do clube, ele não é demitido por maus resultados, ele tem a confiança e o time confia nele, e ele confia no time. É uma relação mútua, uma relação muito feliz. Um time também que não tinha Harry Kane, o principal jogador do time, na minha opinião, por mais que Son, Dele Alli, enfim, façam excelentes temporadas, excelentes partidas. O Harry Kane é a grande referência desse time, também pelo fator de ser a grande referência na seleção inglesa. E ele não estava lá, e o time que estava lá foi e resolveu. O time do Tottenham vai chegar, e vai chegar grande nessa final. É muito legal ver um time chegando pela primeira vez, e se ganhar não vai ser nenhum absurdo, porque o time tá jogando uma bola redonda. E não sei se vocês viram o Kane, quando saiu o 3º gol do Lucas, ele dá um pique, cara. Ele ficou doido. Pique do ficou banco de louco. reservas. Nem parecia que ele tava com lesão no tornozelo. Ele até postou o emojizinho do olhinho. Ele mesmo citou esse tweet hoje no Twitter e colocou um olhinho, tipo assim, uai, se depender eu consigo jogar essa final aí, hein? Abre o olho. Essa hora, não tem lesão essa hora. E um fato curioso, vocês devem ter visto, acho que inclusive eu vi no Twitter da PL Brasil, no vestiário tocando Oasis e todo mundo ficando maluco ao som dos torcedores do Manchester City, eliminados por quem?
pelo Tottenham. Eu achei isso genial. Deve ter sido coincidência, mas eu achei maravilhoso. A trilha sonora é perfeita, né, Léo? Pelo menos isso. A ironia existe, né? Se não foi de propósito, a gente percebe mesmo assim. Cara, eu tava. A hora que o Lucas citou, eu fui até checar aqui. A última contratação que o Tottenham fez pra si foi, de fato, o Lucas Moura. É um time que deixou de lado aquela história de contratar muito pra ganhar, de gastar muito dinheiro. É um time que cresceu muito nos últimos anos com uma filosofia totalmente diferente do que a gente vê no mercado, né? Que é gastar muito e vender e comprar e mudar e tá colhendo os frutos, né? Depois de algumas temporadas de paciência aí, tá colhendo os frutos muito bons. Também é um time que teve uma temporada um pouco turbulenta na Champions League. Nunca é demais lembrar que nos 3 primeiros jogos da fase de grupo, o Tottenham fez 1 ponto e estava 5 atrás da Inter de Milão depois de 3 partidas. Foi classificado com um gol do Lucas contra o Barcelona também lá no Camp Nou, no finalzinho do jogo. Então o cara tá predestinado nessa Champions, tem que ficar de olho nesse cara na final, porque ele tá predestinado. O Tottenham conseguiu a classificação graças ao gol dele, pegou o Borussia nas oitavas também, teve mais facilidade do que se esperava. E nas quartas de final, aquele confronto épico contra o City, né? Sem o Harry Kane já. A exemplo do Liverpool, é um time que tem um histórico de batalhar muito, mesmo sem seus principais jogadores. E isso é um trunfo. Eu acho que o futebol não é só jogar bonito e dar aula e o melhor time ganhar sempre. Eu acho que o time que joga de uma forma diferente também tem que ter possibilidades. O time que joga de uma maneira inteligente. O Lucas fez um hat-trick de pé esquerdo ontem. Quem esperava isso? O cara Ninguém é esperava né, isso. Exatamente. O primeiro gol, ele rouba a bola do Dele Alli, né? É ridículo a diferença de velocidade do Lucas pro Dele Alli, porque ele puxa o contra-ataque, solta no Dele, o Dele tenta fazer um corte no zagueiro e a bola estica demais. A hora que ele tenta chegar, o Lucas já arrancou a bola dele, fugiu do carrinho e já bateu pro gol. Então, é diferente. Ele tá com fome de bola. Ele nunca foi jogador de se esconder em decisão, todo mundo sabe disso, desde a época do São Paulo, quando ele era um garoto ainda. Aparecia e decidia jogos importantes. E ontem não foi diferente, assim. O Lucas foi perfeito quando ele fala que ele é uma sombra para as 3 posições de ataque do Tottenham, assim. E ele sempre dá conta do recado. Na Premier League fez um hat-trick há pouco tempo também. Então, é legal pra caramba pra gente ver um brasileiro brilhando dessa forma, colocando um time na final, um time que não era favorito, nem a chegar talvez a quartas, no máximo, né, da Champions League, colocando um time na final, sendo um herói improvável. Aí acho que foi legal de um jeito diferente do Liverpool, mas também muito, muito prazeroso, assim, assistir esse jogo do Tottenham com a virada, com os 3 gols no segundo tempo e tudo que circundava isso, né, porque a galera queria ver o Ajax na final, o futebol total, a molecada do Ajax que dá show, e eu acho que o Ajax, se mantiver esse time, vai chegar numa final de novo, porque o time é muito bom, mas cá entre nós, pra gente é mais legal ver uma final inglesa, né? Pessoal, bora agora para Liga Europa. Começando pelo Arsenal. Os Gunners que venceram o Valência na partida de ida por 3-1 e depois na partida de volta lá na Espanha, no estádio do Valência, venceram por 4-2 com as 2 partidas, né, pessoal? Com o show da sua dupla de ataque que vem salvando a temporada dos Gunners. Lacazette e Aubameyang. Aubameyang, nada mais nada menos, autor de um hat-trick na partida de volta agora disputada nesta quinta-feira. O Arsenal vai para a final de Europa League, vai tentar salvar a temporada aí que possivelmente vai ficar fora do G4 da Premier League, não deve pegar uma vaga direto para a Champions League. Então essa é a grande chance do time vermelho de Londres conseguir um acesso direto para a principal competição europeia do velho continente na temporada 2019/2020. Pessoal, desses confrontos da Inglaterra aí, a vida do Arsenal foi a mais fácil, né? Queria saber a opinião de vocês. Você fala que foi a vida mais fácil, mas na hora que tava 1-0 pro Valência hoje, não passava nem Wi-Fi, né, meu querido? Ah, isso aí a gente omite, né, Léo? É complicado, né? Mas assim, o Arsenal é uma coisa complicada, né, Júlia? É estranho, cara. O Emery chegou, teve um começo meio claudicante, diriam os mais antigos, depois ele se afirmou, ficou mais de 20 jogos sem perder, depois começou a tropeçar de novo, fazer umas escalações estranhas na Premier League, enfim, galera
achava estranho não colocar Alba e Laca pra jogar todo o jogo, que é uma dupla de ataque fulminante, né? São dois craques de futebol, que na minha opinião tem que jogar de qualquer forma. E na Premier League parece que pra ele era opcional um ou outro. E na Liga Europa ele é o rei da Liga Europa, né? O Emery é rei na Liga Europa, mostrou isso várias vezes já com o Sevilla e agora com o Arsenal de novo. Resolveu escalar os dois e a única coisa que ele teve foi bom resultado, né? Essa série contra o Valência foi definida por Aubameyang e Lacazette. Os dois jogaram muito de novo hoje. O Alba fez 3 gols e colocou o Arsenal na final mesmo depois de começar perdendo o jogo de hoje. Tomou uma pressãozinha do Valência, mas aí a hora que saiu o primeiro gol, depois a virada, aí quando foi a virada acabou, né? Porque teria que tomar vários gols do Valência pra ser eliminado. E o time jogou bem. É um time que costuma oscilar um pouco. O Ozil foi bem hoje. Tivemos algumas figuras que oscilaram muito durante a temporada também, fazendo uma boa partida. Então, de fato, de todos os ingleses aí, foi o que teve menos emoção na classificação, mas passa um pouco também por essa história do Emery aí, saber muito de Liga Europa e conseguir ter o elenco na mão mesmo na primeira temporada, que é muito importante, né? Sanches, o Mr. Europa League vai pra outra final, cara. 4 finais em 6 temporadas, é mole? Não é mole, e sem dúvida, o maior triunfo do Arsenal é o na Emery. É incrível o que esse cara sabe fazer com a Europa League, e eu acho que o Léo falou muito. O time do Arsenal, primeiro de tudo, é estranho. É muito estranho ver como esse time do Arsenal joga, como ele vai bem em alguns momentos, como vai mal em outros, e como consegue ressuscitar jogadores como o Ozil, que do nada a gente não tem nem ideia do que ele tá fazendo, e chega outro momento ele faz ótimas partidas. É muito legal isso. E o outro ponto é o que não teve de emoção. Essa foi a única das semifinais dos ingleses que não teve emoção, mas teve, na minha opinião, surpresa, porque quando tava 1-0 pro Valência no Emirates, eu já imaginei, poxa, acabou, não vai dar mais nada. O Arsenal vai arsenalar de novo, né? Exatamente, não vai reagir, vai ficar no máximo no empate, vai chegar no Mestalla, vai tomar uma surra, e do nada a gente vê, claro, eu tava acompanhando o jogo do Chelsea, que se eu não me engano os dois foram na mesma hora, tanto a ida como a volta, e do nada você já vê gol do Arsenal, e nossa, Lacazette e Aubameyang estão jogando muito, os caras têm aquela sintonia e vão pra cima, e pô, os dois têm história, e os dois de fato são matadores. A gente fala-se muito pouco sobre os dois, mas o resultado que eles estão trazendo pro Arsenal agora nessa reta final de temporada é impressionante e coerente com a bola que eles jogam. O time do Arsenal, do meio para frente, na minha opinião, não tem bola para ficar fora do G4, mas vai ficar fora do G4, já tá matematicamente fora, se eu não me engano, e não é exatamente o que se esperava, sabe? A gente começa a esperar a temporada sempre com expectativas muito confusas com relação ao time do Arsenal, na minha opinião, especialmente na defesa, que as incógnitas são muitas, mas do meio pra frente os caras simplesmente resolveram, e meter um 4-2 em pleno Mestalla, na minha opinião, é um resultado muito surpreendente, e o time do Arsenal bateu a mão no peito e falou, vambora, e a gente vai brigar por isso, e a gente não vai abrir mão dessa oportunidade, porque o Arsenal, assim como o Liverpool, claro, guardadas as devidas proporções, precisa trazer sua grandeza de volta. O Arsenal há muito tempo não ganha títulos relevantes, eu acho que as Copas Domésticas não podem ser consideradas relevantes para os Big Six, então o Arsenal está aí desde o time dos Invencíveis sem ganhar algo importante, e chegou lá na final da Champions em 2006, claro, quase ganhou. Não vou me desfazer do Arsène Wenger de forma alguma, porque apesar de o fim de carreira dele no Arsenal ter sido muito questionável, ele colocou o time dos Gunners num patamar absurdo. Ele transformou a Premier League, né, Sanches? Totalmente. O Arsène Wenger, para os fãs mais recentes da Premier League, acho que inclusive nós podemos entrar nisso, o Arsène Wenger, ele sempre pareceu, sei lá, um Luxemburgo da Europa, alguma coisa, uma comparação bem chula, porque é um cara com nome, mas um cara que não consegue resultado. Mas ele refez a história do Arsenal. Ele estava lá nos grandes momentos recentes e possivelmente os grandes momentos da história do Arsenal, graças ao Arsène Wenger, o cara que trouxe Henry, o cara que fez o Bergkamp ser um jogador que ele foi, o cara que tinha Gilberto Silva como capitão, enfim, o cara que fez o Van Persie jogar o que ele jogou, o cara que revelou o Alcott, enfim, diversos fatores que fazem o Arsène Wenger ser o grande nome da história do Arsenal, e eu acho muito difícil que alguém faça
algo além do que o Wenger fez nos seus aí 20 anos, praticamente, no comando do time dos Gunners. Agora, o Arsenal precisa provar mais, porque só ficar brigando por Europa League não é o que o tamanho do Arsenal significa. Eu acho que vocês vão concordar isso comigo também. A gente sempre faz piadinha. O Arsenal, na minha opinião, é o time mais fácil de fazer piada na Inglaterra, dentre os grandes, porque ele dá margem para isso. Não tem como, o time do Arsenal tem dado muita margem para isso, mas parece que esse jogo vai virar. Graças ao comando do Unai Emery, foi uma reviravolta importante, uma renovação muito legal para o time do Arsenal. E agora vamos ver também no âmbito de Premier League, né? Ter boas colocações no campeonato nacional vai ser muito importante para a reestruturação do time do Arsenal, que isso já está acontecendo, e mesmo se não ganhar a Europa League, que seja um alcance, uma conquista muito legal para esse conjunto que eu acho que está se reestruturando de uma forma inteligente, acima de tudo. Não tem que ficar pensando só no resultado, né? A gente tem essa cultura, especialmente aqui no Brasil, de esquecer quem não é campeão. Mas o time do Arsenal, mesmo se não for campeão, precisa ser lembrado como um ponto de virada. Eu acho que o Arsene Wenger, não, desculpa, o Unai Emery está conseguindo isso muito rápido. E tomara que ele tenha continuidade, porque ele vai saber aproveitar o que esse elenco do Arsenal tem, o que a base do Arsenal pode dar para ele, e o que a camisa pesada do Arsenal também pode representar, especialmente no âmbito nacional. Olha, o Arsenal, que se não me engano, a última temporada boa que o Arsenal fez foi aquela do título do Leicester, que chegou Leicester, Arsenal e Tottenham disputando o título, né? Isso, e depois disso o clube viveu um limbo. O Arsene Wenger ainda jogou mais algumas temporadas, foi muito mal, foi demitido, e agora os Gunners com o Unai Emery me parece assim a longo prazo que o time vai ter uma reconstrução bacana nos próximos anos, né? Com certeza, essa temporada que você citou do título do Leicester, o Leicester é campeão no empate do Tottenham com o Chelsea, né? O Tottenham era o único time que poderia alcançar o Leicester em pontos, abre 2-0 contra o Chelsea, depois toma um empate, o Leicester é campeão, e mesmo assim o Arsenal ainda acaba o campeonato na frente, que tinha toda aquela história que o Tottenham nunca tinha terminado o campeonato na frente do Arsenal na era Premier League, não sei se você lembra dessa história aí, e foi a última grande campanha mesmo, né, que o Arsenal foi vice-campeão, e depois disso acabou caindo muita qualidade, acabou tendo alguns problemas de vestiário também, o Wenger perdeu a mão do time e acabou saindo. Eu queria falar em cima do que o Lucas estava citando do Emery, que de fato é uma primeira temporada muito acima, né? Foi um processo catalisado aí de conhecimento dos atletas, de colocar um estilo de jogo próprio, de saber o que fazer e tal. Mas eu acho que a estratégia adotada por ele foi um pouco arriscada. Por que eu falo isso? O Arsenal está a 3 pontos do Tottenham no campeonato. Só vai para Champions se tirar uma diferença de gols de 8 e tirar uma diferença de pontos de 3. Ou seja, o Tottenham tem que perder do Everton, o Arsenal tem que ganhar o último jogo e a diferença de saldo entre eles tem que ser de 8. Não vai acontecer, tá? Isso não vai rolar. Só que eu acho que esses 3 pontos de diferença hoje, o Arsenal poderia ter ganho em algumas oportunidades em que o Emery fez algumas escolhas um pouco arriscadas. Eu já citei aqui a diferença de jogar com o Lacaba e jogar só com um dos dois. Eu acho que ele poderia ter feito isso mais vezes durante a temporada. Ele poupou alguns jogadores durante a temporada também em alguns jogos que talvez não fosse necessário. Eu acho que esses 3 pontos de diferença poderiam ter sido ganhos aí por escolhas dele e para chegar na última rodada da Premier League com chance de chegar na Champions, pelo campeonato. Porque a Europa League, por mais que o Emery conheça muito a competição, é coisa de mata-mata, principalmente a final, é um jogo só, muito complicado, e aí quando o caminho foi se desenhando, ele poderia imaginar que talvez pegasse um time forte como o Chelsea na final. Então, ele acaba apostando todas as fichas em cima da Europa League, e agora ele vai pro tudo ou nada, ou ele vai pra Champions, o Chelsea já tá lá, então pro Chelsea tanto faz. Seria um título muito importante, claro, mas se perder não vai deixar de jogar a próxima Champions. E pro Arsenal vale a primeira temporada do Emery inteira, então, por mais que ele tenha se saído melhor do que a encomenda na primeira temporada, ele acaba apostando todas as fichas em um campeonato só, né? Eu acho que pode ser um pouco arriscado aí pra ele. Essas escolhas acabaram deixando ele nesse ultimato aí da temporada. Pessoal, bora terminar agora. Sanches, a palavra agora é sua, meu amigo. Chelsea também está na final da Europa League, depois de empatar os 2 jogos contra o bom time do Eintracht Frankfurt.
gastando aqui o meu sotaque alemão, que nem existe, mas eu tentei dar uma embromada aqui. Mas os alemães fizeram um jogo duro contra os azuis de Londres, só que brilhou a estrela do Kepa nas penalidades máximas, né? O que você tem a dizer desse jogo que quase te matou do coração, meu querido? Quase matou do coração, Júlio. Eu preciso colocar um depoimento aqui, inclusive um alerta para todo torcedor do Chelsea, que é: mantenham a calma, pessoal. Pelo amor de Deus, você mesmo se tudo der errado, não desista da sua vida. Eu tava voltando para casa, eu tava assistindo o jogo no trabalho. Tomara que o pessoal do meu trabalho não saiba disso, que não escutem nesse momento específico do podcast. E eu voltei para casa, eu coloquei o jogo, eu gastei meu pacote de dado para ver a prorrogação e os pênaltis enquanto eu tava dirigindo. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. O trânsito de Belo Horizonte tava horrível. E foi, cara, o time do Eintracht Frankfurt é muito bom mesmo. A gente vê a Bundesliga só pelo lado Bayern e Borussia. E claro, não é para menos, são dois times que destoam completamente. Mas equipes como o Eintracht Frankfurt, a gente não consegue imaginar que tomou de 6 na rodada do fim de semana lá da Bundesliga. Claro, teve algumas misturas no time que começou a partida, mas tomou de 6. E chega em Stamford Bridge e faz um jogo pau a pau com o time do Chelsea. O Chelsea com um time titular e um time que, na minha opinião, é muito bom, que tem bola para jogar muito mais do que uma Europa League. Agora, o time do Chelsea vacilou, porque comandou as ações o jogo praticamente todo, cedeu o empate em uma falha do Davi Luiz, o mesmo Davi Luiz que na prorrogação salvou um gol que é impossível, que me lembrou muito a final da Copa das Confederações contra a Espanha em 2013. Ele tirou aquele gol do Pedro, hoje companheiro de time dele, da linha, né, se não me engano, praticamente em cima da linha, exatamente. Na Copa das Confederações ele deu um carrinho. No jogo contra o Eintracht Frankfurt ele deu uma voadora na bola para tirar a bola. E aquela bola ia entrar, você pode ter certeza que ela ia entrar. E quando aquela bola não entrou, estava predestinado. Aquele jogo ia para os pênaltis. E quando chegou nos pênaltis, de novo, brilhou a estrela do Kepa. Eu lembrei da cena da discussão do Kepa com o Maurício Sarri na final da Copa da Liga contra o City. E a estrela do Kepa brilhou naquele jogo. Não foi culpa dele porque ele pegou pênalti. E agora, poxa, aquele pênalti que ele pegou, que foi batido no meio do gol, foi praticamente indefensável, porque é uma bola chutada muito forte. A narração, inclusive, da Fox Sports falou que foi um pênalti mal batido. Eu não achei que foi mal batido. O Kepa que teve a frieza de esperar o batedor, porque foi uma bomba. Foi um tiro praticamente rasteiro no meio do gol e ele teve o reflexo de abaixar as pernas para tirar aquela bola. E no final, brilhou também a estrela do Hazard, que pode estar se despedindo do Chelsea. A gente ainda não sabe, eu nem sei o que falar sobre esse contexto, o que vai ser da história do Chelsea a partir do mês que vem. Mas o time do Chelsea chega muito forte nessa final. O time do Chelsea veio organizado desde o princípio, se dedicou, mesmo com o time reserva. Vale lembrar, para quem não sabe, o artilheiro da Europa League é o Giroud. Giroud, gente, Olivier Giroud, camisa 9, campeão do mundo que não fez nenhum gol na Copa do Mundo. É o artilheiro da Europa League e tem bala para fazer gol contra o ex-time dele. Ele pode ser o artilheiro isolado, fazendo gol contra o ex-time e comandando um ataque questionável. Mas também é muito importante a gente ressaltar o Maurício Sarri. Começou bem a temporada, passou por uma crise fortíssima na virada de 2018 para 2019, muito se falou até da demissão dele, mas isso se comprovou que não é a questão agora. O Chelsea pode ficar aí 2 janelas sem contratar jogadores, vai precisar de muita paciência, especialmente da diretoria, até mais do que da torcida, na minha opinião, e eu acho que o Maurício Sarri, não sei como, mas ele consegue trazer alguma frieza e algum resultado relevante para o time do Chelsea. E senhores, outro ingrediente que a gente não comentou aqui ainda dessa grande final londrina é a seguinte: Peter Cech, na sua última temporada, vai disputar uma taça contra o time que ele praticamente jogou a vida inteira. Ô Sanches, eu sei que seu coração palpita mais forte por esse goleiro tcheco, mas desta vez você vai ter que torcer contra ele, né? Só dando essa passada rapidinha nessa informação. Cara, e que bom que ele não pode fazer gol, porque nem pênalti ele tem a chance de bater, porque ia doer muito. Cech tem um significado incrível na história do Chelsea, pelo profissionalismo, pela identificação, pela importância no título único da Champions League que o Chelsea tem.
mas agora é outra história. Eu acho que todos do Chelsea, diretoria, torcedores, jogadores, têm um respeito imenso pelo Cech, mas ninguém vai ter dó de fazer gol nele. Inclusive, um momento muito curioso foi o Fábregas fazendo um gol no Cech, só que o Fábregas jogando no Chelsea e o Cech defendendo o gol do Arsenal. Isso na temporada 16-17, que o Chelsea foi campeão com o Antônio Conte. Mas agora é outro jogo. O Cech teve uma carreira brilhante, mesmo não tendo grande relevância internacional, claro, a seleção tcheca faz influência nisso, mas a carreira do Cech foi maravilhosa, ele merece todas as homenagens, tanto na República Tcheca, como no Chelsea, como no Arsenal, que ele recebeu no último fim de semana lá no estádio de Emirates. Vai doer? Vai doer, mas a gente vai ter que ir pra cima e vai ter que afundar ele dentro daquele gol. E Léo, o Chelsea também que viveu um pouco dessa situação conturbada do Arsenal durante a temporada da Premier League, né? Uma temporada montanha-russa de altos e baixos. O Chelsea ficou invicto ali junto com o Liverpool e com o Watford, se não me engano, nas primeiras rodadas da Premier League, depois começou a cair de produção. Tem toda essa polêmica em volta do Hazard, ele sai ou não sai, a briga entre aspas, né? A confusão que teve naquela partida do Kepa com o Sarri. É um time também que chegou um pouco desgastado, assim, né, para essa final da Europa League, assim como o rival de Londres. Exatamente. Eu acho que o Chelsea chega até um pouco mais abalado do que o Arsenal, nesse caso, porque o Sarri no começo da temporada da Premier League bateu até recorde, né, de técnico que um melhor início na história do Chelsea, na Premier League. Foi muito, muito bem, ele colocou o estilo Sarri de jogar bola logo no começo, o Jorginho fez um papel fantástico logo que chegou, e depois parece que a adaptação tinha prazo de validade, né? Depois o time todo começou a jogar mal, teve uma fase muito difícil mesmo na Premier League na virada do ano, como o Lucas citou, e ainda tá navegando de uma forma um pouco conturbada. Pode ver que dos 4 finalistas aí nas competições europeias, o Chelsea foi o único que não jogou tão bem. Foi pelo menos o que jogou menos bem dos 4, né? Foi o que teve mais dificuldades no último jogo. O Liverpool e o Tottenham ganharam. O Liverpool, claro, ganhou de 4-0, foi mais fácil o jogo. O Tottenham conseguiu uma virada muito, muito difícil, jogando muito bem no segundo tempo. O Arsenal também jogou muito bem contra o Valencia. E o Chelsea não jogou tão bem assim contra o Frankfurt. Então é um time que nessa semana aí apresentou o futebol menos vistoso, vamos dizer assim. Então não é mais o Chelsea do ápice da temporada, tá longe disso. Também não é o pior Chelsea da temporada. E o problema é o que a gente citou. O maior problema pode ser a maior virtude também, que é o Hazard. Se tiver um dia inspirado, o Chelsea tem grandes chances de levantar essa taça de novo. E se não tiver, vai ser muito difícil. O desafogo do Chelsea ao Hazard, é muito difícil contar com algum outro jogador para definir jogos que não seja ele, como o Lucas falou, ele participou de metade dos gols do time da temporada, e isso num time grande, num time de Big Six, que joga competições europeias, faz muitos gols na temporada, é um número até assustador. Então o Chelsea depende muito dele. Já o Arsenal talvez tenha um pouco mais de escapatória aí, talvez se um jogador não estiver tão bem, correr pelo esquema de jogo, talvez fazer alguma coisa diferente. O Chelsea é um pouco mais refém do Hazard do que o Arsenal do Emery, na minha opinião. Eu acho que vai ser um grande jogo. Só para fechar, e aproveitando o que eu tinha falado um pouco antes do Emery apostar todas as fichas na Europa League, o Lucas falou que o Frankfurt tomou 6, né, no último jogo do campeonato alemão. Tomou 6-1 no primeiro tempo do Bayer Leverkusen. E tava 3 pontos na frente do Bayer Leverkusen na briga pela Champions no campeonato alemão. Acabou deixando o time reserva jogar, tomou uma paulada. Eles empataram em pontos agora, e agora eles têm lá o final do campeonato para se virar, porque pela Europa League a aposta deles deu errado. Então é um exemplo aí de como não colocar o time nas duas frentes pode ser um pouco prejudicial. Mas só para arrematar, então, essa final vai ser muito legal da gente ver. 2 times de Londres, uma rivalidade tão próxima, assim, 2 times que já tiveram bons momentos, maus momentos na temporada, e os 2 querem salvar a temporada com esse título. Então vai ser uma delícia de assistir esse jogo também. Vai ser uma delícia, Sanches? Não vai ser uma delícia, vai ser muito complicado, vai ser muito... E o pior de tudo, jogo dia de semana, pessoal, o jogo vai ser numa quarta-feira, prepara o seu coração. And I think to myself, what a wonderful. E pessoal, agora para arrematar de vez,
uma reflexão sobre 4 times ingleses ocupando as 4 vagas das finais das competições europeias. É fato que os clubes da Inglaterra tiveram fora dos holofotes durante os últimos tempos, né? O pessoal que curte a La Liga sempre jogava na nossa cara, os times espanhóis sempre estão levantando taças, são melhores que os times ingleses. E uma reflexão que a gente pode deixar aqui, é planejamento a longo prazo, porque há 5 anos, há 6, há 7 anos, a Premier League não tinha os melhores técnicos, não sei se vocês concordam comigo. E hoje a gente tem um Guardiola, que é um gênio do futebol, comandando o Manchester City. A gente tem o Jürgen Klopp, que é outro gênio do futebol, comandando o Liverpool. O Maurício Pochettino, que sem palavras é um baita técnico também. O Maurício Sarri e o Unai Emery, que por mais que não tenham vivido uma temporada completamente excelente, são treinadores com ideias mais atuais. Então acho que era isso que estava faltando, né, pessoal? A gente ter os melhores técnicos, a gente ter tempo para poder lapidar esses grandes técnicos. E agora eu acho que os resultados finalmente chegaram, né? Eu acho que não é nenhuma surpresa, viu, Júlio? Sendo bastante sincero. A gente viu, por exemplo, aí há 11 anos, Chelsea e United fazendo a final da Champions League. E depois a gente teve Bayern e Borussia, tivemos Real e Atlético. Teve essa variação. Mas é inegável que o campeonato mais equilibrado, o campeonato mais caprichoso de se assistir é a Premier League. Por diversos fatores, dentre as estruturas dos times, os investimentos, a organização da liga, toda a atenção, todo o alcance global que eles têm, e é uma consequência natural disso. E agora com os técnicos também ganhando um pouco mais de tempo para trabalhar, e nisso eu não vou incluir o Chelsea, porque lá não existe esse negócio de tempo para trabalhar, que é um absurdo, os caras vão conseguindo, né, assim, de um modo geral, times que antigamente não eram vistos no cenário internacional, agora são vistos e os técnicos fazem muita diferença nisso. Mas os jogadores também fazem, né, a gente pega o exemplo claro, acho que o Tottenham é um exemplo claro disso, que, como a gente ressaltou aqui, já está há muito tempo sem contratar nenhum jogador e consegue manter Harry Kane, consegue manter Dele Alli, consegue manter o Son. E anos atrás o Tottenham piscava o olho, vendeu o Modric para o Real Madrid, piscava o outro olho, vendeu o Bale para o Real Madrid. E o Liverpool piscava um olho, vendeu o Suárez, vendeu o Coutinho. Isso acontecia muito. Hoje em dia já não é mais tão fácil, não que antigamente fosse fácil, claro, os investimentos eram altíssimos, mas agora o jogador ele vai pensar 2 vezes antes de trocar um time da Premier League por um time, quem sabe aí da La Liga, ou um time até talvez, quem sabe a Juventus, um Paris Saint-Germain. Claro, o Hazard já está nessa iminência, mas já não é de hoje. O Chelsea, por mais que perdendo ou não o Hazard, segurou ele, tem segurado ele por muito tempo. Isso significa alguma coisa. Eu acho que o futebol da Inglaterra, que cresceu dentro da Premier League há muito tempo, pelos fatores que a gente já colocou, agora só falta crescer pelo âmbito da seleção. A Inglaterra conseguiu aí uma excelente colocação, uma excelente participação na Copa do Mundo depois de muito tempo. E, poxa, um futebol tão bonito como é o futebol praticado dentro da Inglaterra tem que ser refletido na revelação de bons jogadores ingleses. E isso está acontecendo. A Inglaterra agora é uma potência por seu futebol internacional e também seu futebol nacional. Uma consequência natural, para mim extremamente merecido e extremamente esperado. O futuro vai ser esse. Não acho que isso vai acontecer tão cedo, os 4 times de um mesmo país dominarem as finais europeias, mas significa bastante para os fãs de Premier League e também para os fãs das outras ligas, né? Isso mostra que o futebol praticado na Inglaterra ele é muito maior do que a gente imagina. E, Léo, uma coisa interessante que o Sanches disse é essa questão da seleção inglesa, né? A gente vê que a seleção inglesa tem dominado as categorias de base, né? Tem ganhado muitos títulos nas categorias de base, sub-17, sub-20, etc. Teve essa campanha muito bonita na última Copa do Mundo, quase chegando à final por questão de detalhes. Teve a Inglaterra sobrevivendo no grupo da morte da Nations League e teve essa mesma Inglaterra começando as eliminatórias da Euro, assim, de forma arrasadora, com 2 goleadas e sofrendo apenas um gol. É um reflexo também, né? Com certeza. E também passa um pouco pelo que a gente está falando de comando, né? A chegada do Southgate foi emblemática nesse sentido também para a Inglaterra. E se você comparar o elenco da Copa do Mundo e o elenco de hoje da seleção, você já consegue perceber um crescimento de qualidade. Por exemplo,
A Inglaterra jogou com o Trippier na Copa. Talvez jogasse com o Alexander-Arnold hoje. A Inglaterra não tinha o Sancho ainda, que agora tá fazendo uma temporada absurda pelo Borussia. Fora os garotos que ainda vão subir de categoria até a próxima Copa do Mundo. Então, esses reflexos na seleção com certeza são trazidos pela qualidade do campeonato nacional, né? Pela base dos times, pelos investimentos que os times fazem. É tudo um reflexo, é um trabalho de longo prazo que é feito já há algumas décadas e agora está dando seus frutos aí. A gente sempre tem essa discussão de qual campeonato é melhor, se é a Liga, se é a Premier League. Eu acho que essa final com 4 times, essas finais com 4 times ingleses aí, na Europa League e na Champions, são bem emblemáticas nesse sentido, assim, elas mostram que a Premier League está aí. A gente viu, foram 2 viradas muito improváveis, poderia ser Barcelona e Ajax a final, poderia, mas eu acho que é muito significativo ter os 4 ingleses na ponta mostrando assim, gente, o nosso campeonato nacional é o melhor de todos, a gente se esfola lá dentro. Se a gente jogasse os grandes times ingleses, eu tenho isso pra mim, que se jogassem em ligas diferentes se desgastariam menos, então teriam um histórico melhor nos últimos anos. Claro que a Liga é muito forte, que o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético são times muito fortes que batem de frente com os times ingleses, ninguém nunca discutiu isso. O que se discute é o que a gente falou aqui, a organização da Liga, a força dos times menores, o poder de investimento dos times menores e o quanto que esses times menores vão ferindo os times grandes durante a temporada para que esses times grandes cheguem num momento favorável no final da temporada para disputar títulos europeus. Então, o que a gente discute aqui é isso, e é lindo a gente ver os 4 times ingleses nas finais para mostrar mesmo, para usar isso como exemplo de que a Premier League está cada vez mais forte e está nas rédeas de novo aí do futebol na Europa. Então, recado dado aí para você que só acompanhou o futebol espanhol nos últimos anos, só prestou atenção em Real Madrid e Barcelona. Olha só, a Premier League existe, tá aqui do seu lado e tá dominando a Europa, porque a Europa na temporada 2018/19 vai ser da Inglaterra de qualquer forma, tanto na Europa League quanto na Champions League. Pessoal, gostaria de agradecer muito a audiência de todos que estão escutando o podcast PL Brasil nessa semana. Podcast um pouquinho mais longo e excepcionalmente lançado na sexta-feira, porque, né, depois de uma semana como essa não tinha como lançar na quinta. A gente teve que esperar os compromissos da Europa League também para poder fazer esse resumão, porque a gente já sabia no fundo que ia dar 4 ingleses e 2 finais da Inglaterra nas competições do velho continente. Então, quinta-feira que vem voltamos com mais podcast PL Brasil, mas antes disso, queria agradecer aqui a presença dos 2 convidados que enriqueceram demais o nosso debate. Começando por você, Leonardo Zacarin, meu querido Zacarias. Muito obrigado, cara. Você sabe, né? Você é sempre bem-vindo aqui. Sempre que tiver uma oportunidade, vou te chamar porque a sua voz aveludada engrandece demais esse podcast. Júlio, eu não sei nem como te agradecer. Que esses elogios maravilhosos, magníficos. Quem vê até estão pensa, me deixando... né? Quem te é tão amigo assim. Então, pois é, né? Quem vê nem acha que você não me esfaqueia por trás. Mas tudo bem. Beleza. Tá, a justiça será feita. Agradeço sempre a oportunidade, é um prazer dividir o espaço com você aqui, com os convidados, com o Lucas de hoje. Falar que a PL Brasil tá com novidade aí pra próxima temporada. Não quero dar spoiler, tá, pessoal? Mas ano que vem o negócio vai ficar louco. E sempre pra vocês que a gente trabalha, que a gente leva a PL Brasil pra frente para levar o melhor conteúdo pra vocês. Então fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, em tudo, no podcast também, que a gente vem com tudo pra próxima temporada. Um abraço pro Júlio, um abraço Lucas, até mais. Valeu também, Lucas Sanches, meu grande querido, você que tem um lugarzinho especial no meu coração, cara. Muito obrigado também por sua participação. Espero o senhor aqui de volta em mais oportunidades, porque também você já sabe, né, cara? Gostamos muito de você, a nossa audiência também te adora. E sempre que tiver uma oportunidade, você já sabe, né? Vamos te chamar para comparecer aqui, cara. Muito obrigado e fala um pouquinho aí do Chelsea Brasil também pro pessoal que não conhece. Queridos, sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Já gravei aí com tanta gente dessa PL Brasil maravilhosa. Tenho amigos infinitos dentro dessa equipe. Inclusive, deixa isso na edição, Julião. Um beijo imenso pro Dezinho. Para quem não sabe, Dezinho, meu amigo do coração.
ouvintes do PL Brasil, Dezinho é muito meu amigo, não maltratem aquele homem, porque ele é maravilhoso. Você sabe qual E que é o um- apelido do Dezinho no Qual canal o do YouTube apelido? que o pessoal comenta? Qual que é o apelido O dele? melhor box-to-box do Brasil. Ele é maravilhoso. Ô, gente, o Dezinho é maravilhoso. E a audiência da PL Brasil faz com que isso aconteça. Dezinho maravilhoso. PL Brasil, sou fã de vocês, acima de tudo, sou um excelente trabalho que vocês fazem, sou fã demais. E acompanhe a gente sempre lá no Chelsea Brasil, galera. Para você que gosta do Chelsea, tem um carinho especial, é simpatizante, é torcedor fanático. Chega lá, chelseabrasil.com, nosso site. Estamos também no Instagram, no Facebook, no Twitter, só procurar o Chelsea Brasil. E no YouTube, a gente também é youtuber, beleza? Boletim Blue tá rolando aí durante a semana, tem várias edições, a gente faz pré-jogo, faz pós-jogo, fazemos algum destaque especial do dia, sempre em vídeos curtos, interativos. Quem tiver afim é só dar uma chegada lá e estamos sempre à disposição, galera. Um grande abraço, valeu demais, Julião e Leão. Recado dado, se inscreva no canal do Chelsea Brasil, se inscreva no canal da PL Brasil, acompanhe esses dois trabalhos maravilhosos que se complementam diariamente e continue ligado aqui no podcast. Quinta-feira voltamos com mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e falou!